Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13, versículo 33. Mateus, capítulo 13, versículo 33. Todos acharam? Amém. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz um segundinho. Opa, então tá bom. Esse cara que não lê Bíblia nunca acha rápido. Esperar. Diz assim a palavra de Deus: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos aí no seu lugar, sentadinho mesmo. Senhor, nós temos muitas necessidades, Senhor, e muitas delas a gente menciona no teu altar em oração, mas não existe necessidade maior em nós, em nossa vida, do que de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Portanto, Jesus, que os nossos ouvidos sejam capazes de ouvir a tua voz, que a nossa mente seja tornada capaz de entender, de ser sensível a Ti, o nosso coração também, para que possamos de alguma forma ouvir a Tua voz durante a pregação da Tua palavra. Jesus, fala com cada um aqui, eu te peço para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quem aqui já garotinho teve uma ordem da mãe dizendo: vai ali na venda ou vai ali no mercadinho e compra um fermento para mim fazer um bolo? Todo mundo fazer um pão? Mas todos nós, né? Ou então vai lá e compra um pó royal para a mãe. Aí você já saía lá e vinha com aquela latinha vermelhinha escrito pó royal, e aquilo era utilizado para a mamãe fazer lá o pão, fazer o bolo. E Jesus, ele se utiliza também de algo corriqueiro do dia a dia. Ele usava muito isso para trazer lições profundas através dessas parábolas, né? E nessa ele diz algo muito curioso. Ele diz que o reino dos céus é parecido, semelhante, com uma mulher que pega uma medida de fermento e introduz em 3 de farinha até que tudo seja levedado. E por que isso é muito curioso, muito esquisito, irmãos? Porque em toda a Bíblia, em todas as menções em que se fala de fermento, a conotação não é boa, é negativa. Então o fermento é sempre tido como algo ruim. Então quando a gente olha lá para o capítulo 12 do Êxodo, diz lá no versículo 15: 7 dias comerei pães ázimos, ou seja, sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, aquela alma será cortada de Israel, só por causa do fermento. Pastor, por que isso? Sei lá, não sei qual era o problema do fermento, mas não era para ter fermento. No mesmo texto de Êxodo 12, eles estão no limiar aí da saída, da libertação do Egito. No mesmo texto do capítulo 12, Deus também diz: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, ou com fermento, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Outra conotação negativa. Quando a gente vem para o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo de 6 a 12, ele está tratando com os seus discípulos, e ele finaliza dizendo: olha, acautelai-vos com o fermento dos fariseus e saduceus. E quando ele diz assim, tomem cuidado com o fermento de fariseus e saduceus, ele estava falando da doutrina deles. Vale lembrar que o farisaísmo começou muito bem no período chamado de interbíblico, ou de silêncio profético, onde não se ouviu a voz de Deus. Nos locais onde eles estavam exilados, onde tivesse 10 anciãos, se fundavam ali uma sinagoga, e ali eles começavam a cultuar a Deus e ler a lei.
Então o farisaísmo começou até que bem, semanalmente eles liam a lei. Só que como ficaram muito tempo sem ouvir a voz de Deus, a coisa bagunçou tudo. E na época de Jesus, aquilo que eles não interpretavam, não entendiam, não conseguiam cumprir, eles tratavam como uma tradição. Eles inventavam um negócio lá e começavam a seguir a tradição. E a tradição foi ocupando o lugar das Escrituras. Como por exemplo a questão de honra aos pais. Então Jesus olha para ele e diz assim: vocês estão trocando a lei, vocês estão trocando a verdade de Deus e estão mudando pela tradição de vocês. Jeitosamente vocês estão invertendo os valores. Como por exemplo, vocês não dizem mais que precisam honrar os pais. A lei diz para honrar os pais. Vocês dizem assim: todo aquele que disser corban, oferta ao Senhor, está desobrigado de honrar os pais. Uma tradição que eles inventaram para abandonar mesmo os pais. Então eles diziam: a oferta ao Senhor era o seguinte: eu não tenho mais como ajudar meu pai, eu dei tudo de oferta no templo. Então eles negociavam até com o sacerdote aquilo, para dizer que não tinham nada e não podiam nem ajudar os pais. Então Jesus diz: cuidado com o fermento. Ele fala de doutrina. Em Marcos 15, Jesus também fala do fermento dos fariseus, e aí ele fala também de Herodes. Então já não é mais a doutrina, já fala de corrupção, porque Herodes entra no meio. Herodes, um governador que não tinha nada a ver com o pessoal do Zé Dirceu, né? Porque Herodes era corrupto, né? Então não tem nada a ver com esse pessoal aí. Então já Jesus diz assim: cuidado com o fermento de Herodes, também com uma conotação de corrupção. Em Lucas 12:1, ele volta a falar novamente. Ele diz assim: ajuntando-se entretanto milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí já não é mais a doutrina, aí já não é mais a corrupção de Herodes, mas agora a hipocrisia, ou seja, a falsidade, o fingimento, o mostrar uma aparência que não corresponde com o que realmente é, a hipocrisia. Então cuidado, que isso é fermento. Então tudo isso ele vai falando de fermento. Aí vem o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, e diz o seguinte: não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso passamos a festa não com o fermento velho da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então Paulo agora trata o fermento como maldade e malícia. Então a gente vê o fermento no Novo Testamento como doutrina errada, a gente vê como falsidade, como corrupção, e como maldade, como malícia e hipocrisia. Tudo isso era o fermento. Aí vem Jesus e diz assim: que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que introduz uma medida de fermento em 3 de farinha. O reino dos céus, irmãos, é coisa ruim ou coisa boa? O reino dos céus é coisa ruim ou boa? Boa. Então na Bíblia toda a gente vai ver o fermento como coisa ruim, e de repente vem Jesus e trata o fermento como algo bom, porque ele compara e diz: é semelhante ao reino de Deus. Os reformadores, como por exemplo Lutero, também enxergam essa parábola como uma conotação positiva com relação ao fermento. Então eu quero trazer algumas lições aqui a respeito dessa parábola, refletindo sobre isso e sobre o simples ato de se fazer uma massa, de um bolo ou de um pão, onde nós vamos aprender aqui algumas coisas sobre o reino de Deus. Então, toda a Bíblia diz que o fermento é o quê? Ruim. Jesus vem e diz: o reino de Deus é parecido com uma mulher que introduz fermento na farinha. Então Cristo já começa a nos mostrar que Ele continua sendo mestre em pegar aquilo que não presta e transformar em algo bom para a glória do seu nome. Amém, irmãos?
Então a primeira lição que eu tiro: o fermento não presta na Bíblia inteira, mas chega Jesus e diz: o reino de Deus é parecido com uma mulher que introduz fermento numa massa até que seja tudo levedado. E quando ele compara isso com o reino de Deus, significa que ele pega algo de ruim e transforma em algo bom. Amém? Eu estava hoje, passei a manhã inteira numa chácara em Bragança Paulista, que é uma clínica, funciona como uma clínica de recuperação para dependentes químicos. E ali eu estava falando exatamente essa parábola para eles lá. Estava pregando para eles isso lá. E dizendo para eles exatamente isso também, dizendo para eles o seguinte: Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua mestre em pegar aquilo que todo mundo despreza, que todo mundo joga fora, que todo mundo diz que não vai funcionar, que todo mundo se recusa a ficar perto, e Ele transforma. Aleluia. E eu disse para eles o seguinte: eu sou uma prova viva de alguém que não prestava para coisa alguma. Amém. Estou falando tão sério, você me desmonta tudo aqui. Eu fui alguém que não prestava para nada, irmãos, a não ser para encher a cara, falar palavrão, sair com as mulheradas e ficar ouvindo pagode e ficar pelas madrugadas no meio dos botecos. Eu não servia para nada. Só que quando Cristo olhou para mim e disse: eu vou transformar esse cara que não serve para nada em algo bom para a glória do meu nome. Amém. Eu olhei para aquele pessoal todo lá, gente com uma história de vida terrível, gente que nem a família quer mais saber, gente que foi jogada para fora de casa, gente que estava dormindo na rua há meses, há semanas, sem ter o que fazer e usando pedras de crack misturado com outro tipo de droga. Eu disse: Deus pode fazer isso na sua vida também. Deus pode pegar aquilo que todo mundo despreza e transformar para a glória do teu nome, porque aquilo que as pessoas não dão valor, Ele continua dando valor. Então às vezes não somos valorizados por alguma pessoa dentro de casa. Meu marido não me valoriza, minha esposa não me valoriza, meus filhos não me enxergam mais como pai, mas Deus continua te olhando e te dando valor, aleluia, e dizendo: eu transformo a tua vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom, já temos a lição que Deus nos dá em toda a Bíblia, que Ele consegue transformar as maldições em bênção. O Balaão foi pago, ou seria pago, muito bem pago, para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele chegava lá, ia dizer assim: eu amaldiçoo esse povo. Ele não conseguia, ele saía da boca dele assim: esse povo é bendito. Ele falava: não é possível, eu não consigo. Ele amaldiçoou: eu estou te pagando, rapaz. Ele ia lá: tá bom. E subia no monte, olhava para o arraial de Israel e dizia: esse povo é bendito. Aí o cara: mas você não consegue. Ele diz: não dá. Esse povo é bendito, não dá para amaldiçoar. Amém, irmãos? Então Deus pega aquilo que não presta para transformar para a glória do seu nome. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 27 diz o seguinte: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis deste mundo, e as que não são, para aniquilar as que são. Deus escolheu a gente. Deus poderia ter escolhido o PhD de alguma universidade de Harvard, de Cambridge, mas Deus escolheu você, escolheu a mim. Deus poderia ter escolhido cientistas que trabalham na NASA, pesquisando as constelações, homens de QI elevadíssimo, gente que sabe muito, mas Ele escolheu a mim e a você.
Deus poderia ter escolhido o maior cirurgião especialista em neurologia, ou em odontologia, ou em ortopedia, o médico mais famoso, mais conhecido em todas as questões em que ele é especialista, mas Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Quem é que não prestava quase nada aí um tempo atrás? Levante a mão. Esse eu já sei. É lindo isso, irmãos. Ver o trabalho de Deus quando o reino de Deus entra na vida da gente. Então, quando o reino de Deus entra na vida de uma pessoa, ela pode não prestar para coisa alguma, mas a partir da hora que o reino de Deus entra nela, ela começa a ser produtiva, ela começa a ser útil, ela começa a ser canal de Deus. Amém? Aleluia. Então diga assim comigo: o reino de Deus está na minha vida. Por isso, serei produtivo, canal de Deus. Amém? Aleluia. Segundo, quando a dona de casa, o padeiro, o confeiteiro, faz a massa, antes de ir ao forno, ele faz lá, mistura o ovo, a farinha e tal, e vai batendo a massa, vai misturando a massa e tal. Aí eles adicionam o fermento na massa e fazem o que depois? Como? Você vai fazer esse trem aí. A massa vai descansar. Então introduz-se o fermento, coloca a massa do lado, um guardanapo em cima, e entende-se que a massa está descansando. Mas na verdade ela não está descansando coisíssima nenhuma, só a gente diz isso. Ela está sendo agredida, ela está sendo ofendida pelo fermento que foi adicionado a ela. Ela está sendo transformada, ela está sendo mudada na sua composição por causa da adição do fermento. Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega o fermento e introduz em 3 medidas de farinha. Então a massa não está sendo colocada para descansar, ela está sendo mudada na sua composição pelo fermento. Então quando o fermento é adicionado, ele muda a composição da massa. Amém, irmãos? Jesus, quando conta essa parábola, é para a gente ir pensando a esse respeito. Quando se coloca o fermento na massa e bota ela lá para descansar, ela não está descansando, ela está sendo transformada pelo fermento. É uma reação invisível por dentro aos nossos olhos, mas que depois de alguns instantes se torna visível por fora. Então o fermento é adicionado na massa, você olha para ela, ela está do mesmo jeito. E aí você cobre e deixa ali, talvez por 20 minutos, 1 hora, depende do tipo de massa que você está fazendo. Ela vai ficar um período ali. E quando você tira aquele guardanapo, você, puxa vida, como está diferente. É assim, mano. Isto é o reino de Deus na nossa vida. Ele entra em nós. Aí o pessoal olha para nós e diz: poxa, mas é o mesmo cabelinho, é a mesma roupa, é o mesmo jeito de andar, é a mesma barriga, é o mesmo tudo, é o mesmo cavanhaque, é a mesma pessoa. Mas dali a alguns instantes, dali a pouco tempo, já se começa a ver as mudanças do lado de fora. Aleluia. Isso é o reino de Deus entrando na nossa vida. Aleluia. Isso é o reino de Deus entrando em nós. Tem uma pergunta que vez ou outra a gente escuta. Eu escuto muito essa pergunta. As pessoas vêm na televisão ou passam por aqui, por lá, e aí vem com aquela pergunta: pastor, a igreja tal, será que é de Deus essa igreja, pastor? Eu falei: olha, irmãos, é o seguinte, a gente, para dizer que uma igreja é de Deus ou não é muito sério isso. Agora, existe um aspecto essencial para saber se uma igreja é de Deus ou não. Como assim, pastor? A gente tem que olhar para as pessoas que estão lá e se elas estão sendo transformadas. Porque se elas estão sendo transformadas em outras pessoas, se o reino de Deus está entrando nela, causando alterações que são visíveis no seu comportamento, no seu caráter, nas suas palavras, no seu dia a dia, pode crer que Deus está lá, porque o único que transforma
transforma é o Espírito Santo e o veículo é a palavra de Deus. Agora, se as pessoas entram lá e elas continuam as mesmas, pode o paralítico levantar, pode vomitar câncer, pode sair as feridas da pele, pode acontecer o que for, mas se não houver uma transformação, o reino de Deus não está lá. Amém? Amém. Lutero não, acho que foi Lutero que disse, ou Spurgeon, disse o seguinte: toda doutrina que não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser rejeitada, ainda que faça chover milagres. Amém? Se você não quiser escutar, escuta o Spurgeon, escuta esses caras que são um pouquinho melhor que eu. Qualquer doutrina que não se conforma com as sãs palavras, com as sãs escrituras, ela tem que ser rejeitada, ainda que faça chover milagres. Então, se o fermento está entrando na massa, ele vai mudando a composição da massa. Então, a partir do momento que você olha no espelho e começa a se perceber alguém diferente, significa que o reino de Deus entrou na sua vida. Se você olha para a sua vida para um ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás, e diz: eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa mais pronta a perdoar, eu sou uma pessoa mais paciente, eu sou uma pessoa mais longânima, eu sou uma pessoa mais alegre, eu sou uma pessoa mais cheia de paz, eu sou uma pessoa que diz não ao pecado quando todo mundo diz sim, significa que o reino de Deus entrou na sua vida e está causando mudanças em você. E a boa notícia é que essas mudanças vão até o dia de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então é isso. O reino de Deus entra na nossa vida, ele vai causando mudanças profundas e radicais. Então aquilo que nós odiávamos, a gente passa a amar. E aquilo que a gente amava, a gente passa a odiar. A gente passa até a não se conformar mais em ver as pessoas fazendo aquilo que a gente fazia. E você fala: não me conformo com esse cidadão aí. Eu passo na rua de carro, passo no farol, vejo uma pessoa jogando sinuca, tomando cachaça e comendo aqueles torresmos, aqueles ovos que fica cor-de-rosa, de tanto ficar lá naquele trem lá. E eu falo: como é que pode esses camaradas ficar aí, sair de casa, de vez de ir para casa, de vez de descansar, ficar aí jogando sinuca e bebendo, e deixa a casa, deixa a família, deixa tudo, mas eu era assim. Até o dia que o reino de Deus entrou em mim. Aleluia. Até o dia que o reino de Deus entrou em mim. Então, irmãos, que o reino de Deus entre na sua vida cada vez mais. Que o reino de Deus cause alterações na sua vida, no seu caráter, no seu coração, nos seus conceitos, no seu caminhar, em tudo na sua vida. O reino de Deus te transforme cada vez mais. Aleluia, glória a Deus. O reino de Deus, quando é introduzido em nós, e não apenas a nossa entrada no reino, é isso que faz a coisa acontecer. Porque existem pessoas frequentando o reino, estão nos ambientes do reino, estão nos arraiais do reino, mas às vezes o reino não entrou nela. Amém, irmãos? Pode ser até uma resposta que a gente também dá algumas perguntas. Pastor, eu não me conformo com tal pessoa que já está há 20 anos na igreja e continua fazendo isso, fazendo aquilo, continua sendo desse jeito, pastor. Por que será que isso acontece com tal pessoa? Bom, a resposta pode até ser essa. Ela está no reino, no ambiente do reino, mas o reino de Deus ainda não entrou nela. Amém, queridos? Você sente o reino de Deus na sua vida? Você sente que ele entrou dentro do teu coração? É isso. Não basta estar no reino. O reino precisa estar em nós. Jesus diz em Lucas 17, versículo 21: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. Diga assim comigo: eu preciso do reino de Deus dentro de mim. Não posso frequentar o reino. É preciso o reino dentro de mim. Amém. Consequências do reino dentro de nós: uma mudança radical de prazeres. É aquilo que eu falava agora. Coisas que antes eu amava, agora eu abomino, e vice-versa. Mudança radical de prioridades. Quem não liga para o reino pode até estar nele, mas o reino não está dentro dele. Amém, irmãos?
Mudança radical de prioridade. Se alguém não liga para o reino de Deus, está nem aí para o reino de Deus, só vou lá, frequento lá e tudo bem. Ela está no reino, mas o reino não entrou nela. Mudança radical de ideais. A causa do Evangelho se torna a minha causa. Por mais que eu tenha projetos de vida, em questões profissionais ou sentimentais, eu quero casar, eu quero constituir família, para os meus filhos e coisa e tal, eu tenho meus projetos pessoais de vida, mas eu tenho um ideal. O Evangelho se torna o nosso ideal de vida. Amém, irmãos? Você já viu como é que um islâmico, como é que um muçulmano encara o ideal? Você já viu como um comunista encara o ideal? O comunista está saindo um pouco de moda, mas na década de 30 para frente, até os anos 90, como é que eles encaravam o ideal? Para eles era a vida, irmãos. O muçulmano, por exemplo, o cara bota um cinto cheio de explosivo, e ele entende que se ele matar um grande número de pessoas explodindo ali, junto com elas, ele morre e vai para o paraíso com 1000 mulheres. Tipo comercial de cerveja, né? Mas ele entende isso, ele dá a vida pelo ideal. Às vezes, irmãos, nós achamos que estamos no reino e queremos uma vida assim, assado, eu quero Deus na minha vida, eu quero que Deus haja e tal. Mas nós precisamos ter um ideal, o Evangelho precisa ser um ideal. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, a Bíblia nos chama de proclamadores do Evangelho. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos um ideal, irmãos, uma bandeira levantada. Aleluia! Aonde nós estivermos, nós temos um ideal. Nós não somos frequentadores de uma igreja evangélica onde a gente vem, assiste o culto e volta com o mesmo tipo de vida. Nós temos um ideal. Nós estamos trabalhando lá no banco, lá na repartição pública, nós estamos trabalhando no transporte, seja lá aonde for, nós temos um ideal, e o nosso ideal precisa ser percebido. Nós somos missionários. Amém, irmãos? Amém. Já notou isso? É uma frase interessante dita por John Stott. Ele diz o seguinte: o mundo nunca esteve tão sedento e tão pronto para receber a palavra de Deus, e a igreja nunca esteve tão despreparada e tão dormente com relação a informar sobre Jesus. Então o mundo está pronto, tem parentes seus que estão prontos, tem vidas que trabalham ao seu lado que estão prontas. Basta eles entenderem que nós temos um ideal, e nós também entendemos que temos um ideal. A gente vai ver vidas se convertendo e vão ser gratas o resto da vida por nós, por sermos canais do Evangelho na vida deles. Eu estou levando a minha igreja lá em Santa Clara a pensar, irmãos, por que nós estamos na igreja? O que nós estamos fazendo? Qual é o sentido de nós termos igreja? Eu estou tentando arrancar da cabeça das pessoas um conceito, porque você pode mudar o culto, mudar de salão. Vamos fazer um culto aqui, vou fazer um culto lá no estacionamento, todo mundo se adapta. Você pode mudar de casa, mudar de emprego, você se adapta. A gente se adapta a um monte de coisa. Agora, mudança de conceito, isso é um problema. Arrancar conceitos que estão lá dentro, isso é difícil. E eu estou lá insistindo para arrancar o conceito deles, que está na cabeça do crente. Eu vou na igreja buscar o meu milagre, eu vou lá buscar a minha bênção, eu vou lá buscar que Deus vai abrir a porta, eu vou lá buscar Deus porque Ele vai me abençoar. Irmãos, essa não é a missão que Jesus deixou para a igreja. Amém, irmãos? Deixa eu dizer para você, Ele vai fazer milagre na sua vida sem que você faça muito esforço. Porque o dia que a gente fizer algum esforço para Ele fazer um milagre, a gente vai ficar com glória, um pouquinho de glória para nós também. Ele vai fazer porque Ele tem misericórdia, porque Ele nos ama. Ele vai abrir a porta porque Ele quer que você trabalhe e ganhe o pão do suor do seu rosto. Ele vai. Ele vai entrar com providências, irmãos, que a gente vai ficar pasmado e vai abrir a boca e falar: meu Deus do céu, eu nem merecia isso. Só que a nossa preocupação não pode ser com isso. A nossa preocupação tem que ser com o reino. A nossa preocupação tem que ser com o ideal. Isso tem que tomar a nossa vida, o nosso sentimento, o nosso coração. O ideal.
itinerante, e o pessoal indo atrás dele, e ele dizendo aqui e ali que ele ia sumir, que ele ia embora. O pessoal começou falando: mano, a gente já vive da oferta, se ele for embora, como é que vai ser? A gente já vive de donativo, nós largamos tudo, como é que vai ser? E eles começaram a ficar meio preocupados. Jesus disse assim: por que vocês estão ansiosos? Por causa da nossa vida, pelo comer, pelo beber, pelo vestir, quanto ao corpo? Olha para as aves do céu. E o pessoal olhou os passarinhos lá. Você já viu essa ave plantar, colher, guardar no celeiro? Não, Senhor, a gente nunca viu. Pois é, elas não fazem isso, e o Pai Celestial alimenta a todas elas e sustenta. Vocês valem mais do que passarinho. E por que vocês estão preocupados com o que vão vestir? Por que estão preocupados com o que vão calçar? Com que roupa que eu vou no casamento da irmã fulaninha? Por que eu vou ficar preocupado com essas coisas? Ele diz: olha para o lírio do campo. Nem o Salomão, no ápice do seu reino, se vestiu como um lírio do campo. Você acha que o Pai não vai vestir vocês também? Então não fiquem ansiosos como você vai comer, como você vai vestir, como você vai beber, como é o vosso corpo, porque o Pai sabe que vocês precisam de todas elas, e os gentios é que ficam correndo atrás disso tudo. Vocês façam o seguinte: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas. Aleluia! Ele diz: busquem o ideal. O ideal. Irmãos, eu estou vivendo literalmente pela fé. Já me chamaram de doido, já alguns irmãos, amigos nossos, pastores. Você vai viver da fé, da obra de Deus no nosso ministério? Você é louco. Eu falei: mas eu sinto que Deus está nesse negócio, e eu sinto que Ele não vai deixar faltar. Eu sinto que Ele vai suprir. E já vai para 1 ano, e Ele está suprindo, e não está faltando. E se você quiser saber, está até melhor do que antes, irmão, porque Ele está fazendo multiplicar e está me abençoando. Eu contei para vocês outro dia do sapato? Contei? Não. Então eu vou contar, porque a gente vai contando em tanto lugar que a gente até repete em alguns lugares, né? Eu estava pregando numa igreja do nosso ministério, eu acabei de pregar, falei 1 hora. Você sabe que eu falo pouco, né? Então eu falei 1 hora. Acabou o culto, ela orando pelos irmãos, abraçando e coisa e tal. Chegou o irmão e falou: pastor, eu não conseguia ouvir uma palavra do que você disse a pregação inteira. Eu falei: irmão, eu gritei que nem um doido aqui. Você não escutou nada, nenhuma palavra? Não, pastor, eu não consegui escutar. Ficava uma voz assim no meu ouvido: sapato, 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 sapato. E eu não entendia aquilo, eu tampava até o ouvido, mas ficava um negócio dizendo: sapato, 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 sapato. A hora que o senhor acabou de pregar, eu entendi que era para eu te dar o sapato. Então está aqui o dinheiro, compre o sapato. Amém. E o único sapato bonzinho social que eu tenho é esse aqui. Esse aqui veio de onde? Da minha cunhada rica, cujo marido é o marido dela, né? São cheios da bagaça lá. E para ele estava velho o sapato, então para mim veio novo. E eu já estava usando ele 1 ano e meio, gosto, adorei, ficou tão bom o sapato, acho que ficou melhor para mim do que para ele. E Deus mostrou para o moço que eu precisava de um sapato para usar na ceia de terno. Então, irmãos, Deus sabe de tudo. Você sabe do que mais? Quando a gente tem um ideal. Eu tive um problema com a eletricidade da minha casa. Um fio grudou, um fio do cão, do capeta, dos infernos, grudou, não sei na onde, lá em cima da estrutura, acima do fogo do gesso. E quando a gente foi descobrir, veio uma conta de 250, veio uma de 400, uma de 500 reais. Aí eu fui ver o que era, e procura, e olha e tal, e o relógio assim, meu Deus do céu, esse relógio está endemoniado. Não é possível. O que está acontecendo? E vai, mexe que cai de lá, e aquela conta, fui na Eletropaulo tentar parcelar, só parcela se o senhor deixar de pagar 3. Falei: então tá bom, eu deixo de pagar 3, aí vocês parcelam as 3 para mim, tudo bem, fica melhor. Mas a gente corta a sua força. Falei: então... Falei: agora lascou. Aí minha esposa falou assim: e agora, o que a gente vai fazer? Se pagar aquela conta de 500 pila, ia faltar para alguma coisa, com certeza. Falei: falta 20 dias, vamos ver o que Deus vai fazer aí, sei lá, se der a gente, sei lá, vamos ver, Deus é bom. Chegamos no domingo para o culto, e temos uma oração antes do culto, 5h30, às 6 horas a gente dá as mãos, faz mais uma oração coletiva e desce para o culto. Igreja orando pela igreja. Acabou a oração, eu estava descendo para o culto, vem uma irmã e põe a mão no meu ombro assim, eu digo: o que ele tocou? Aí ela: oi, tudo bom? Pastor, eu queria falar um negocinho. Falei: puxa, mano, estamos descendo para o culto, não dá para ser depois do culto? Não, é muito rápido mesmo, é muito rápido.
Aí eu falei, tá bom, desceu todo mundo, eu fui na sala com a irmã e falei, olha, eu falei com meu marido, a gente orou e tal, e isso aqui, pastor, não é para a igreja, é para você. Me deu um envelope. Eu fui no bolso e fui embora. Fui pro culto, era a ceia foi à noite naquele dia, excepcionalmente tal, a ceia aconteceu. Acabou a ceia, me chega um casal que mora no quilômetro 39 da Raposo Tavares e congrega na nossa igreja. Diz assim, será que esse povo é doido? Diz aí, seu irmão. É doido. É doido. Mora na Raposo Tavares, quilômetro 39. Eles abriram uma loja, produtos para diabéticos, lá na estrada da Calcaia do Alto. Pensa num lugar longe. É lá. Acabou a ceia, vem esse casal sorridente e feliz. Pastor, Deus abençoe a sua vida, tal. E eu tinha ido na quarta-feira que eles me pediram para ir lá fazer uma oração na loja deles, né? Eu não gosto muito de orar por máquina, essas coisas não é comigo não, mas eles pediram para ir lá orar na loja, né? Uma pessoa disse, ó, vocês propuseram no coração de chamar o pastor e não chamaram, abrir a loja sem chamar. Deus está mandando dizer que vocês têm que chamar ele. Aí eu falei, bom, Deus mandou, a gente vai. Fui lá, numa quarta-feira orei. Aí nesse domingo eles vieram, acabou a ceia, sorridentes e tal, e falou, pastor, eu não sei se é coincidência ou não, mas meia hora depois que você saiu, entrou uma mulher aqui na loja e comprou quase metade de tudo que a gente tem aqui. Ficamos sem estoque, à vista. Aleluia. Então a gente sentiu aqui, está aqui, pastor, isso aqui é para você, não é para a igreja, é para você. No mesmo dia. E eu fui para casa com os 2 envelopes. Quando cheguei em casa, tinha o dobro da conta que eu tinha que pagar. Eu tenho um ideal, irmãos. Eu tenho um ideal. Aonde Deus me mandar, eu vou. Deus preparou um lugar para a gente ser igreja. Lidar com... Eu falei para aquele pessoal hoje lá em Bragança, dependentes, eu falei, vocês podem até não acreditar, mas eu me apaixonei por vocês. Ô pastor, o que é isso aí, mano? Qual que é, velho? Eu me apaixonei por você mesmo, seu cabra. É isso mesmo, você vai ter que me aguentar agora que eu vou vir aqui uma vez por mês. Trazer Bíblia para vocês, pregar para vocês, ensinar vocês. Vocês querem aprender de Jesus? Pô, pastor, nós queremos. Eu me senti melhor, não conta para ninguém, mas eu me senti melhor ali do que dentro da minha igreja. Eu senti um pouco da sensação que Jesus sentia quando o pessoal olhava e falava assim para os seus discípulos: como é que o mestre de vocês se assenta com publicanos, meretrizes e pecadores? E Jesus se sentia bem no meio deles, ensinando o reino de Deus. Um irmão que foi comigo, eu estava fotografando, ele começou a fotografar e chorar na hora que eu estava pregando. Porque ele olhava o rosto do pessoal, o pessoal não piscava, irmãos. Todas aquelas pessoas assim, atentas. Eles não mexiam. O irmão fotografando e andando, eu olhava, quando eu estava pregando, eu olhava para ele do lado assim, as lágrimas correndo no rosto dele. Nós precisamos ter um ideal. Você pode erguer a sua mão direita e dizer: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida. Eu vim falando com esse irmão na volta, eu falei: poxa, a gente tinha cultos há 10 anos, 20 anos atrás, 15 anos atrás, em que os cultos terminavam mais ou menos assim: quem quer ser o canal de Deus, ser usado por Deus? O pessoal vinha tudo para frente e regava o chão da igreja com lágrimas, dizendo: eu quero ser um instrumento de Deus. Irmão, deixa isso tomar o teu coração. A gente vai andar muito menos tristes, muito menos deprimidos, se Deus usar a nossa vida. Eu vim de lá com uma alegria, irmão, como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Eu nem sei como é ganhar na Mega Sena, nunca ganhei. Deus me ajuda a ganhar, só para eu saber, para eu poder ter um referencial. Mas tem um ideal. Mudança radical de valores. O reino entra, esse fermento entra na massa. Mudança radical de valores, princípios morais. Eu não sou mais conivente com a maneira e estilo de vida deste mundo. Eu saí desse negócio. Eu sou eclésia, chamado para fora. Eu não sou mais desse meio. A minha vida é outra, meu estilo de vida é outra, meus valores e princípios são outros. Amém? Eu não falo de política lá na igreja, eu não gosto, não tem nada a ver. Mas como líder a gente tem que tratar com o pessoal e tentar falar com eles: olha, irmãos, você não precisa votar nesse ou naquele, mas olha os princípios e ideais de quem você vai votar, do partido dele. Você vai votar em alguém que é a favor ao aborto? Você vai votar em alguém que é a favor da união homossexual estável? Você vai votar a favor de pesquisa com células tronco embrionária? Você está votando no anticristo, no diabo. Ah, mas eu sou taxista, beneficiou. Ah, eu sou profeta.
Amém, irmãos? Tem nenhum petista aqui não? Se tiver, nada contra, tá? Mas agora já foi. Nossos valores são outros, irmãos. Amém? Quando o reino entra, em síntese, quando o reino é introduzido na vida de uma pessoa, ela está jurada de morte, pois ela vai morrer. Vai nascer uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, um novo pai, uma nova mãe, um novo marido, uma nova esposa, um novo cidadão e até uma nova sogra. Aleluia! É isso mesmo. Terceiro, a ação do fermento na massa traz crescimento. Aliás, a função principal do fermento é fazer a massa crescer. Se bota o fermento lá, a massa não cresce, já amaldiçoa a padaria, o dono da padaria, a fábrica do fermento. Essa porcaria, nunca mais dou fermento nessa padaria. Esse pão royal aqui não presta, eu vou comprar agora da Flash, mas já amaldiçoou tudo. Não cresceu, o fermento tá ruim. Ah, tá bem simples isso aqui, quando você comprou? Que a função do fermento é fazer a massa crescer. É isso, né? Uma vez quando o reino de Deus entra na vida de alguém, irmãos, Efésios 2, versículo 20 a 22, diz lá o texto: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Deixa eu dizer algo aqui que me ocorreu assim de uma forma interessante nesse momento. Sois edificados, nós crescemos como templo santo no Senhor e somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Então tem vidas de pessoas que o Espírito vai habitar num cômodo só. Eu já morei em 2 cômodos. Quem já morou em 2 cômodos? Eu moro em 2 cômodos, apertadinho, pequenininho. Vai ter gente que Jesus vai habitar no quarto, sala e cozinha, trazendo isso para nós, o espaço que vai ter para ele. Vai ter gente que vai habitar num sobrado com 3 andares. Vai ter gente que o Espírito Santo vai habitar numa grande mansão. Falando de nós, de acordo com o nosso crescimento maior, é o espaço para o Espírito Santo de Deus agir e habitar. Vai ter gente que ele vai habitar numa kitnet de 2 por 2, como se fosse uma solitária da cadeia, porque não há espaço mais, não há crescimento mais para o Espírito agir e habitar, como no outro que de repente teve crescimento e está vivendo o reino de Deus. É um grande espaço onde o Espírito Santo vai e habita, é uma mansão. O Espírito diz: eu me sinto à vontade nesse lugar, eu me sinto bem nesse lugar, esse lugar é amplo. Nós temos que ter esse lugar onde o Espírito se sinta à vontade, onde ele não fique exprimido, onde ele não fique sendo convidado para sair, mas um lugar onde o Espírito de Deus se sinta bem, um lugar amplo, aleluia, onde ele possa ocupar todo o espaço. É isso que é o crescimento de Deus através do seu reino. Efésios 4, versículo 15, Paulo também diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu quero colocar uma preocupação para você sair daqui preocupado. Pastor, você me deixou preocupado hoje. Eu saí desse culto preocupado. Eu quero colocar uma preocupação sobre você que te atormente, te tira o sono. Ô pastor, você está me amaldiçoando? Não. Eu quero o seu bem. Eu quero que você saia daqui preocupado com o seu crescimento. Eu quero que Deus tire o seu sono de madrugada. Você vai falar: pastor, trem de pastor, 3 horas da manhã eu não consigo dormir. O que esse pastor vai falar? Não, é uma preocupação para o seu crescimento. Eu quero que você se preocupe com o seu crescimento no reino de Deus, crescimento espiritual. O reino de Deus é semelhante ao fermento que é introduzido na massa. Deus não quer que a gente seja o mesmo crente sempre, sempre e sempre. Ele quer que a gente cresça. Amém, irmãos? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Aquele que em vós começou uma boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Isso é uma trajetória de crescimento, irmãos. Diga para o seu irmão aí, você vai ser preocupado hoje. Em nome de Jesus, isso é uma profecia. 2 de Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que nós possamos crescer em Jesus, crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em amor, crescer na sua presença, crescer cada vez mais. 4. O reino de Deus é parecido com a mulher que introduz fermento na massa ou na farinha. Algum tempo depois da adição do fermento à massa, ela fica pronta para o processo final. Já descansou, já cresceu, ela vai ser assada e vai se tornar alimento saudável. Nós somos o alimento para um mundo que tem fome de Deus. Amós 8, versículo 11, Deus diz assim, através do profeta: eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas eles virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, de um lado e de outro, para buscar as palavras do Senhor. Nós somos o alimento. Jesus disse em João capítulo 6: eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Se Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta viverá por mim, numa conclusão lógica, nós temos Cristo em nós, Cristo habita em nós, seu Espírito habita em nós, sua palavra está em nós, logo o pão da vida está em nós, e se Ele é o pão da vida e está em nós, somos o alimento para esse mundo. Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 2 e 3, ele diz: vós sois a carta escrita e lida por todos os homens, não escrita em tinta e papel, mas nas tábuas de carne do coração, com as letras de sangue do Deus vivo. Ou seja, vai ter gente que não vai pegar a Bíblia para ler, não vai assistir programa evangélico, não vai escutar um CD de pregação em casa, vai ter gente que não vai entrar nessa igreja, nem na minha, nem uma outra qualquer. Ela vai ter que fazer uma leitura bíblica na nossa vida. Pastor Jonas Pires, amigo nosso, estava pregando uns meses atrás, ele disse lá na nossa igreja: irmãos, o evangelho no Brasil não precisa mais ser pregado. Aí eu sacudi no banco, falei: cara, como é que eu vou consertar isso agora? Mas ele continuou: o evangelho não precisa ser pregado no Brasil. Você passa, tem um outdoor, igreja em tudo quanto é esquina, programas de rádio, televisão, na internet, YouTube, o evangelho está em todo lugar que você quiser. Ele diz: o evangelho não precisa ser pregado, o evangelho agora precisa ser vivido. Aí eu entendi. Somos a carta, irmãos, estamos andando e tem gente fazendo uma leitura, como se a Bíblia estivesse estampada em nós, e as pessoas precisam fazer essa leitura da Bíblia em nós, porque ela não vai abrir para ler, ela não vai vir aqui escutar pastor doido desse ficar falando no ouvido dela, ela não vai ligar a TV para ficar vendo programa evangélico, até porque os programas são ruins pra caramba e nem mostram mais Cristo. Ela não vai, escuta esse CD de pregação, que ela escutar pregação, nada. Ela não vai entrar lá na internet e pegar uma pregação para ouvir, ela precisa fazer uma leitura em nós. Amém, irmãos? E tem gente que nós não vamos precisar falar nada, a pessoa está nos observando e está lendo a palavra de Deus em nós. As nossas reações, as nossas palavras, as nossas atitudes, aleluia, a forma como agimos, como reagimos nas situações, quando estamos em pressão, quando somos encurralados, a pessoa está vendo, está fazendo uma leitura de quem somos e está tirando conclusões. Se o reino de Deus está em nós, ela está se alimentando de Cristo sem a gente perceber, ela está se alimentando de Jesus sem a gente perceber. Tinha uma vizinha nossa que mudou esse tempo atrás, ela chama Neuzona. Neuzona era uma mulher negra, pesando mais ou menos uns 150 quilos, com um quadril de 1,80 m, assim, aproximadamente. E ela era cartomante, quiromante, amante, cara lá também, uma vida toda bagunçada.
E eu começando a fazer a reforminha da minha casa lá, né? Para ficar um pouquinho melhor. E todo dia ela vinha reclamar que caiu alguma coisa lá dentro da casa dela. Tá. Aí eu saía para a rua para trabalhar. Ela, Jair, por favor. Pois não, Deus. O senhor pedreiro derrubou um negócio lá e fez barulho lá e caiu no meu quintal um pedaço de massa lá. Quem que vai limpar? Ah, não esquenta não, Deus. Eu vou limpar lá. Ou então eu peço para ele lá limpar, tudo bem. No outro dia, estou saindo para a rua. Jair, por favor. Ai, meu Deus, o pedreiro. O pedreiro derrubou. Isso aconteceu várias vezes. Foram 2 anos e meio de reforma. Isso aconteceu várias vezes. Aí teve um dia que ela falou, Jair, por favor. Eu falei, não, o pedreiro. Eu falei, tudo bem, Neuza, tudo bem. Então, caiu umas coisas lá, tal, não sei o que lá. Aí eu olhei para ela e falei, mas está tudo bem com você, Neuza? Eu vou limpar lá, mas está tudo bem? Tá. Só a minha perna aqui que está doendo. Eu olhei a perna dela, tinha um buraco. Aquelas feridas que não cicatrizam, que ficam saindo água. E eu olhei aquilo, eu falei, nossa Deus, o que é isso aí? Isso dói demais, eu não consigo nem dormir à noite, não sei o que, não sei o que lá. Na calçada, eu falei, posso orar por você, Deus? Ela, pode. Orei pela Neuzona na calçada. Glória a Deus. No outro dia, Jair, por favor! Falei, cara, no pedreiro. O que o pedreiro fez dessa vez, Neuza? Não, ele não fez nada. É que a minha perna parou de doer e está cicatrizando. Glória a Deus, santo Deus. Passou mais uma semana. Jair, por favor! Estava eu lá. Jair, é o seguinte. Eu preciso de uma ajuda. Eu falei, que ajuda, Deus? Derrubou lá? Não derrubou nada não. Eu preciso de uma ajuda. É que lá em casa está cheio de imagem, tem coisa pendurada no teto, tem um monte de coisa lá e eu não quero mais aquilo, não tenho coragem de quebrar tudo aquilo. Você pode me dar uma ajuda? Eu falei, é nóis. Vamos quebrar tudo. Tinha um bicho desse tamanho, um índio desse tamanhão assim, coisa pendurada no teto. Era uma bruxaria do cão ali dentro. Aí hoje a gente encontra a Caminhozona, ela diz assim, a paz do Senhor. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia, Jesus. É a leitura, irmãos. É aquele vizinho lá chato que fica com o som alto, que fica escutando funk, que você quer que ele morra. Quem tem um vizinho assim? Não. Você tem? Você quer que ele morra? Não? Esse vizinho precisa fazer uma leitura, irmãos, em nós. Porque quando fizer essa leitura, ele vai perceber que o reino de Deus é algo maravilhoso. A gente vai se tornar irresistível. Eu falava com o pessoal lá em Bragança hoje. Eu oro a Deus para que Ele me faça um homem irresistível, um homem atraente. Aí o pessoal ficou me olhando assim. Essa cara de Antônio Bandeira assim, né? Um homem atraente, mas não na sensualidade, na sexualidade, não nessas coisas não, mas para atrair pessoas para Cristo, para o reino de Deus. Eu quero ser uma pessoa irresistível, irmão. Amém? Amém. Eu chego na padaria que a gente toma café, já chego lá e falo, aí Zé, faz um misto aí bem passado. Aí o rapaz está ali, aí mano, faz aquele cafezinho carioca para minha esposa. E vou chamando o pessoal pelo nome. Eu levanto da cadeira e vou lá, como é que você está, meu pai? Tudo bom? Não sei o que lá. E o pessoal vai estar fazendo uma leitura. Daqui a pouco vai estar o cara da padaria na igreja. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque eu estou exalando alegria. Bênção de Deus. Hoje eu nem vim para pregar só para você rir um pouco. Talvez você não riu a semana inteira, hoje já é quarta-feira e você não riu ainda. Aí Deus mandou alguém para você rir um pouco, que faz bem. A massa fica preparada. A missão é essencial do Espírito Santo é preparar a igreja para a sua volta. Então o fermento é introduzido na massa, a massa vai ficando pronta, vai crescendo, quando ela cresce ela vai para o forno. O forno são as tribulações. Lembra do Sadraque, Mesaque e Abdinego? O forno são as tribulações. Mas nas tribulações tem alguém que está no forno com a gente. Amém? A massa pode estar assando, mas ela está sendo preparada para um grande dia. Então ela foi para o forno, ela vai virar alimento. Mas a missão do Espírito é preparar as nossas vidas, é preparar esta massa para um grande encontro, para um grande casamento que está por acontecer. Jesus está
5. Após a adição do fermento à massa, da mistura do fermento à massa, ela é alterada para sempre. A composição da massa não volta mais a ser como antes. Começa o nome, me esqueci, irmão. Renê, eu percebi que você deve mexer com esse negócio aí de massa. Você já falou na hora, né? Descansando e tal, acho que você está meio... Depois que colocou o fermento na massa, Renê, dá para tirar? Misturou o fermento, dá para tirar? Eu não queria pôr o fermento agora, eu ia colocar mais tarde, deixa eu tirar. Não tira mais. Não tira mais. Uma vez o reino de Deus entrando em nós, irmãos, ninguém tira mais. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Olha o que Martinho Lutero diz, ó. Nosso Senhor deseja nos confortar com esta parábola e deu a nós para que entendamos que o Evangelho, como uma porção nova de um novo fermento, uma vez misturado à massa da raça humana, que é a nossa, jamais cessará sua atividade até o fim dos tempos, mas antes fará o seu trabalho dentro da massa, a favor daqueles que estão para ser salvos, apesar das portas do inferno. Da mesma forma que esse fermento, uma vez misturado à massa, nunca se separa dela, visto ter mudado a sua natureza, também é impossível para os cristãos serem arrancados de Cristo, pois Jesus, como uma porção nova de fermento, está de tal forma incorporado neles, para que o fermento, formando com Cristo uma só massa e um só corpo. Aleluia! Nós estamos misturados a Cristo, não dá mais para arrancar de nós. O reino de Deus entrou na sua vida de verdade, não dá para arrancar mais. Quem nos separará do amor de Cristo? A fome? A tribulação? O perigo? A espada? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus que os justifica, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos misturados a Cristo. Amém? É tudo junto e misturado com Cristo Jesus. Não dá para nos arrancar mais dele. Aleluia! A massa é alterada de forma irreversível. Quem pode dar glória a Deus aí? A massa é alterada de forma irreversível. Não volta mais a ser como antes. Uma vez o reino de Deus dentro de nós, nunca mais seremos os mesmos. Estamos marcados e alterados para sempre e para a eternidade. E para eu acabar, quando a mulher prepara a massa e em seguida adiciona o fermento, ela fica na expectativa de ver a forma, é ou não é? O crescimento desejado, é ou não é? Quando ela vê que aconteceu, tirou o guardanapo, a massa está bonita, viçosa, grande, ela diz: funcionou, deu certo mais uma vez. Aleluia. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que introduz fermento em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Se você não se sente uma pessoa feliz, talvez você esteja no reino, mas o reino não está em você. Hoje você pode clamar a Deus e dizer a Ele: Senhor, introduz o Teu reino dentro de mim, na minha alma, no meu espírito, introduz. Eu quero a experiência de ter o Teu reino introduzido dentro de mim. Jesus diz: o reino de Deus, o apóstolo Paulo, aliás, não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria com o Espírito Santo. Você vive isso? Nós temos que viver isso. Não é comida nem bebida, e a gente só vive para comida e bebida, e tem uns que comem e bebem que não para nunca. Vive para comer, fica meia hora sem comer, começa a convulsionar. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A mulher fica na expectativa, e quando a massa cresce, ela diz: deu certo. Quando o reino de Deus entra na minha vida, na sua vida, Jesus olha, Deus olha, o Pai olha, o Espírito Santo olha e diz: deu certo. Meu sacrifício deu certo. Meu sacrifício, a minha morte, o meu sangue purificou mais um minuto.
Purificou mais um, Antônio Carlos. Purificou mais um, purificou mais um, purificou mais um, Sandrinha. Meu sacrifício lavou mais um, aleluia. Isaías 53:11 fala exatamente isso. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque com o seu conhecimento meu servo o justo justificará a muitos, e os pecados deles levará sobre si, diz a palavra de Deus. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, o meu sacrifício na sua vida não foi em vão. É uma nova massa, é uma nova pessoa, a transformação, a crescimento, a abundância de vida, e valeu a pena o meu sacrifício. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.